Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Pílula Penal. Pois é, no quadro Pílula Penal nós falamos de alguns assuntos dogmáticos da parte geral, da parte especial do Código Penal brasileiro e que suscitam algum tipo de dúvida ou polêmica na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. Pois bem, o quadro Pílula Penal de hoje vai falar sobre o crime de corrupção, momento da tentativa da consumação do crime de corrupção e também se é possível aplicar o Instituto do Crime Impossível aos crimes de corrupção. Vamos lá? Pois bem, nós já falamos sobre crimes de corrupção aqui no nosso canal. No final do vídeo eu vou colocar o link para o próximo quadro, que é o qual é a diferença corrupção ativa e corrupção passiva no nosso ordenamento. Mas é importante resgatar alguns conceitos sobre o crime de corrupção que tem sido falado muito nesse mês de junho, julho de 2021 no Brasil. Está se veiculando muito a possibilidade de não consumação da corrupção em algumas situações, ou da mera tentativa, ou de que a corrupção nem se consume dependendo da conduta do seu agente. E outro assunto que nós vamos falar mais ao final do vídeo é se é possível a configuração do chamado crime impossível, que está no artigo 17 do Código Penal brasileiro em relação aos delitos de corrupção. Bom, o crime de corrupção não é um só, né, pessoal? Nós sabemos que existe o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva no Brasil. Na verdade, primeiro vem o crime de corrupção passiva entre os delitos funcionais, que estão lá no título 11 do Código Penal brasileiro, no artigo 317. Então, a corrupção passiva é aquela que é típica do funcionário público, do servidor público. É crime especial que só pode ser praticado pelo servidor no exercício das suas funções. E no que consiste a corrupção passiva? Isso está lá no artigo 317, que eu vou transcrever para vocês aqui no rodapé. Corrupção passiva é o ato de solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Solicitar ou receber o servidor público, por isso que é crime especial, né? Essa vantagem ou simplesmente aceitar a promessa de vantagem em razão de sua função. Veja que o tipo não fala nem para que é, não é, pessoal? O tipo ali, ele insinua, claro, que isso é solicitado, é pedido, é aceito, né? Essa propina, vulgarmente falando, essa vantagem ou promessa de vantagem, em troca de algo que o servidor venha a fazer ou deixar de fazer. Fazer infringindo seus deveres funcionais, né? Os seus deveres de ofício, do ofício da sua função, ou deixando de fazer ou atrasando alguma coisa que ele deveria fazer, por ação ou por omissão. Mas isso nem está no tipo penal, que é muito importante para a questão da consumação. A pena é de 2 a 12 anos de reclusão e multa, penas altíssimas, crime muito grave, segundo o nosso ordenamento, segundo o nosso legislador. Então, a corrupção passiva é aquela que é típica do servidor público, que vai solicitar a propina, que vai receber a propina ou meramente aceitar a vantagem desta propina. E essa vantagem também nem precisa ser uma vantagem econômica, pode ser um alto cargo, pode ser uma vantagem moral, pode ser uma vantagem até sexual, ou seja, a doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que essa vantagem não precisa necessariamente ser econômica, mas costuma ser a popular propina ou algum dinheiro em troca de fazer algo errado ou deixar de fazer o certo, como nós falamos. Mas isso nem está no tipo, pessoal. Chama-se crime de mera conduta. A corrupção é um crime de mera conduta a partir do momento que só de solicitar, só de aceitar promessa, como está aqui no final do tipo, independentemente de se receber ou não esta vantagem, o servidor já está cometendo o crime. E está cometendo o crime tentado ou consumado, professora? Consumado. O crime de mera conduta é aquele que, como o próprio nome já diz, consuma-se com a mera conduta. O mero ato de se solicitar uma vantagem indevida, o mero fato de se aceitar uma promessa feita por um particular, um empresário, por exemplo, de uma vantagem indevida, já configura o crime de corrupção passiva consumado, ok? Então, este crime não é que ele não admita a figura da tentativa, ele admite a tentativa, mas é muito rara, porque só de o servidor público, vamos imaginar um agente de trânsito, parar um carro e insinuar que para não multar esse carro que está cometendo alguma infração de trânsito, esse motorista, ele receberia alguma vantagem ou aceitaria uma promessa futura de alguma vantagem, o servidor, ao ter essa atitude, já está cometendo o crime de corrupção passiva na forma consumada. Pois bem, e a tentativa? Como é que fica? A tentativa é raríssima na corrupção, seja ela passiva ou ativa, por quê? No caso da corrupção passiva,
seria o fato de esse servidor encaminhar uma mensagem, por exemplo, por escrito ou até num papel, mas hoje em dia usa o celular, e ela não ser entregue ao seu destinatário. E ficaria ali uma cópia, né, uma mensagem não enviada por algum problema do servidor da internet, de que ele tentou solicitar a vantagem, mas ele não conseguiu fazer com que a mensagem chegasse ao destinatário. Uma carta, por exemplo, poderia ser extraviada, assim como a mensagem pode não ser entregue, seja ela uma mensagem física ou virtual. Aí sim nós temos a tentativa de corrupção, mas veja que isso é raríssimo. Ficaria ali comprovado que foi uma tentativa, a mera conduta não foi uma conduta completamente executada, mas houve o início da execução do tipo, só que não chegou-se a consumar toda a conduta. E aí, de outro lado, o seu destinatário, por exemplo, um grande empresário, não receberia tal da mensagem. Então, houve uma tentativa de corrupção passiva. Mas, no caso de ele chegar a formular essa proposta de propina, esse pedido, né, solicitar, está escrito aqui, de propina, o crime está consumadíssimo. A consumação é perfeita, isso não é tentativa de corrupção. Isso é corrupção consumada, ok? E aí, por outro lado, nós temos a corrupção ativa, que é aquela cometida pelo particular, por qualquer pessoa, até por um outro servidor, mas um empresário, alguém que possa oferecer propina para este servidor público do qual nós estamos falando aqui. Aí nós vamos lá para o artigo 333, que está entre crimes comuns, né, contra a administração pública, ainda crimes contra a administração, mas são crimes comuns que podem ser cometidos por qualquer cidadão. Aí nós temos no 333 a seguinte redação: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Aí fica mais claro para que é, né, o que a gente chama de elemento subjetivo especial. Então, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, as mesmas penas de 2 a 12 anos de reclusão para o particular também. Inclusive, há uma certa desproporcionalidade, porque o particular não está violando o dever funcional, mas merece as mesmíssimas penas do servidor público, não é? Então, este crime também é um crime de mera conduta. Só de oferecer a proposta, né? Essa proposta indecorosa, imoral, do ponto de vista da probidade administrativa ao servidor público, a pessoa já consumou o seu crime. Ela não precisa pagar nada. Então, vamos imaginar a mesma situação de um servidor público, um agente de trânsito, que para ali um carro numa blitz, o motorista está em situação irregular e o motorista diz: olha, seu guarda, eu posso pagar uma cervejinha para o senhor. Corrupção ativa consumada, não é tentativa, é corrupção ativa consumada. Não é tentativa, a tentativa seria eventualmente por escrito, por mensagem que não chega, como a gente falou. Mas ele chegou ao seu destinatário, aos ouvidos do guarda municipal, do agente de trânsito que está ali, ouvindo essa proposta, que é uma proposta imoral, ímproba, né? Ou seja, uma proposta que viola a administração pública. E aí o crime está consumado. Ou seja, a corrupção ativa também é um crime de mera conduta que se consuma muito facilmente, que tem penas muito altas, não precisa chegar a haver efetivamente a entrega de vantagem alguma, negociação concreta, um depósito em conta, nada disso precisa acontecer, pessoal. O crime é de mera conduta mesmo, é crime grave, que por estar gerando um perigo para o bem jurídico, que é a administração pública, já é suficientemente punido com penas muito severas, certo? E eles são independentes, a gente chama isso de exceção à teoria monista do concurso de agentes no Brasil. Nós temos aqui um crime comum, do outro lado a gente já falou do crime especial, que é o crime de corrupção passiva, e pode ser que ao fazer uma proposta dessa, um empresário, um particular, receba um não por parte do servidor público. E pode ser que o servidor público lá no 317 faça a proposta de propina, né? Vamos imaginar o agente de trânsito: olha, eu gostaria de receber um dinheiro para cervejinha e tal, e aí eu te libero da multa. O motorista do carro diga: não, eu não vou pagar isso, eu não vou aceitar isso. Então, o particular recusa. Vamos imaginar um grande empresário que é procurado por um agente público, por exemplo, para aceitar uma proposta de propina para venda de algum tipo de produto, e nesse caso, para compra e venda, né? No caso, o governo comprando algum produto, nesse caso da CPI da pandemia, está se aventando aí a compra de vacinas, né? Vacinas contra a Covid-19, já que estamos em plena pandemia da Covid-19 ainda no Brasil. E aí, ao escutar essa oferta por parte de um servidor do próprio Ministério da Saúde, o particular empresário o representante comercial teria se negado. Então, os crimes, eles são independentes. Uma pessoa pode ser corrupta e praticar a corrupção passiva e o particular recusá-la. Ou pode ser o particular que faça a oferta.
né? O próprio empresário vem, faz uma oferta, uma empreiteira e tal, e aí o servidor público pode ser honesto, pode ser probo, né? E recusá-la. Então, são crimes completamente independentes, eles estão desenhados em artigos diferentes justamente porque podem não estar juntos. E pode ser que a situação se case, né, pessoal? Ou seja, o servidor faz a proposta, o particular aceita, o particular faz a proposta de corrupção ativa e o servidor aceita praticando a corrupção passiva, certo? Então, nós temos aí que os delitos são completamente independentes e não obedecem à teoria monícia do concurso de agentes, pela qual todos respondem por um único artigo do Código Penal. Aqui são 2 artigos do Código Penal, cada um com a sua atribuição de responsabilidade. E os 2 crimes são de mera conduta, admitem tentativa, mas é muito difícil, só se for na modalidade por escrito. Verbal, oral, quando a proposta já sai da boca e é feita, o crime está consumadíssimo, independentemente de se ver ou não a cor dessa propina ser ou não ser paga, dessa negociação ser ou não ser concluída, ok? E aí agora na segunda parte do nosso vídeo eu só queria falar para vocês sobre o crime impossível. O crime impossível está disposto lá no artigo 17 do Código Penal. Ué, mas e se por acaso é solicitada aí uma propina por parte do servidor a um empresário e esse empresário ou representante comercial não tem condições de efetivar essa negociação, de pagar esta propina, ou seja lá o que for, né? Será que nós temos mesmo uma corrupção, seja ela tentada ou consumada, a gente já viu que é consumada, um crime de corrupção, ou será que nós não temos nada? O crime impossível, a teoria do crime impossível, ela está no artigo 17 do Código Penal brasileiro, eu vou transcrever para vocês, e o crime vem a ser considerado impossível, segundo o artigo 17, lá da parte geral do Código Penal brasileiro, diz assim, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, de novo, artigo 17, crime impossível, não se pune a tentativa de crime, né? Quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, são 2 possibilidades, é impossível a consumação do crime. Então, isso é parte geral, né? Será que isso aplica a um crime de mera conduta, como é a corrupção, ativa ou passiva? Bom, sobre a teoria do crime impossível, já se escreveu muito, mas o fato é que aqui no Brasil, quando se fala em absoluta impropriedade do meio ou absoluta impropriedade, a absoluta ineficácia do meio, absoluta impropriedade do objeto, nós estamos adotando uma teoria objetiva do crime impossível, que significa que ele não causa, não chega a causar lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico algum, certo? Então não basta a teoria subjetiva do crime impossível, segundo a qual basta o dolo do autor, a vontade de cometer o crime e ele já estaria cometendo uma tentativa de crime. Na verdade, para que haja um crime impossível, por mais que a pessoa tenha dolo, é necessário que se configure uma absoluta impossibilidade de execução do crime do ponto de vista do tipo objetivo. Então, a pessoa pode sim ter o dolo, ter a vontade de executar um crime, mas o fato é que do ponto de vista do tipo objetivo, ainda que tenha o tipo subjetivo dolo configurado, o crime nunca se configurará. Então, é uma teoria objetiva, temperada, intermédia, que adota esses 2 critérios, ou ineficácia absoluta do meio, ou absoluta impropriedade do objeto, que vai caracterizar o crime impossível, por mais que a pessoa tenha dolo. A gente fica no campo, então, da configuração objetiva do tipo e vê que, se não há lesão, ameaça de lesão para o bem jurídico, nada vai acontecer. Então, a ineficácia absoluta do meio, por exemplo, a pessoa usar uma arma de fogo que está descarregada completamente, a pessoa usar como se fosse um veneno para matar alguém, sal ou açúcar, sendo que aquilo nunca vai matar, mas ela crê, né, dolo ela tem, que ela vai matar, mas a arma está descarregada, mas aquele pó não é um veneno, é puro açúcar, então isso não vai matar. Então o meio não consegue ser suficiente para matar, ele é totalmente ineficaz, e tem que ser absolutamente ineficaz, não é pouco veneno não, é relativamente ineficaz, fica no campo da tentativa. Usei veneno, mas não era o suficiente, a pessoa não morreu, bom, isso é uma tentativa de homicídio, né? Não é relativamente ineficaz. O que o artigo 17 requer é que seja absolutamente ineficaz o meio. Ou então, o absolutamente impróprio o objeto, que é o caso de o objeto não existir mais, como quando eu atiro num cadáver, a pessoa já está morta. Então aí o crime é completamente impossível. Por mais que eu tenha uma bala no meu revólver, por mais que eu dê um veneno para a pessoa, aquele corpo é inerte, aquela pessoa já morreu. O objeto, o bem jurídico por assim dizer, ele já não existe mais, né? Então ele não pode ser lesionado ou tentar praticar aborto em uma mulher não grávida. Ela não está grávida. Eu posso dar um remédio que seja abortivo a ela, o meio é absolutamente eficaz, mas o objeto é absolutamente inexistente, né? Ele é impróprio, ele não existe, a pessoa não está grávida, por mais que ela tome um remédio abortivo, ela não vai abortar, porque não há bem jurídico ali, não há objeto material, não há o próprio objeto jurídico ou bem jurídico, não há nada.
Mas tem que ser absolutamente impróprio o objeto. Se for relativamente impróprio esse objeto, haverá crime. Por exemplo, se eu vou subtrair uma carteira de alguém, a carteira não está no bolso esquerdo, ela está no bolso direito. E na hora que eu coloco a mão no bolso esquerdo, eu não consigo encontrar nada. Mas se eu tivesse ido para o bolso certo, eu tinha encontrado a carteira e tinha subtraído o objeto. Está ali, que é a carteira, que é objeto da subtração. Eu só errei de bolso. Então, aí, no caso, nós temos tentativa de furto, sim. Ok? Então, tem que ser absolutamente impróprio o objeto. Ele não existe. Ok? Não tem nada para eu roubar ou furtar. Dito isso, vamos voltar, então, para o crime de corrupção, que é um crime de mera conduta. A jurisprudência, embora não discuta muito isso, é uma questão dogmática intrincada, né, complexa, ela não admite o crime impossível nos crimes de mera conduta. Os exemplos que eu dei para vocês nesse vídeo são crimes de resultado. Ou seja, o homicídio efetivamente tem que ter ali alguém que eu vá matar com uma arma de fogo, com um veneno, com um meio que seja eficaz para que eu possa matar, não é? E não configurado o resultado, porque esse objeto não existe, como a gente falou, ou então o meio é absolutamente ineficaz, nós temos um crime impossível de homicídio. A pessoa já morreu, ou estou tentando usar açúcar em vez de veneno. Vejam, não consigo configurar o meu resultado. Então, do ponto de vista do tipo objetivo, nós não vamos ter crime algum, é o chamado crime impossível do artigo 17, que está aqui no rodapé. Agora, num crime de mera conduta, a mera conduta é criminalizada. A mera conduta, o mero agir ou omitir, já lesiona ou coloca em perigo de lesão o bem jurídico, que no caso é a administração pública, no caso da corrupção ativa e da corrupção passiva. E muitos autores entendem essa administração pública como um funcionamento correto da administração de acordo com os princípios que estão na Constituição Federal. Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade ou probidade administrativa, da publicidade e da eficiência. Então, o foco ali também na moralidade, na probidade é muito grande na corrupção. É isso que é violado pelo servidor público, por exemplo, que solicita uma propina ou que aceita a propina de um particular, não é? Então, nós temos ali que ao solicitar a propina, esse servidor público, ele já está violando o bem jurídico. Se é ou não eficaz a negociata, se vai-se ou não realizar o negócio, se há capacidade do empresário de dar conta ali, de entregar o objeto, né? E efetivamente receber o pagamento, e aí uma parte vira em forma de propina para o servidor público, né? Porque está cobrando a propina, você vende a mais, e ali nós temos um dinheiro que vai sobrar, que vai ficar para você, servidor público, que me fez ganhar nessa concorrência e conseguir vender objeto para a administração pública. Então, imaginemos o servidor do Ministério da Saúde aceitando essa proposta, ou fazendo essa proposta, né? O que nós temos o verbo solicitar também, lá no artigo 317, então ele solicita uma propina, não é? De X reais, e o empresário pensa, bom, então eu vou com isso pagar uma parte para o governo e a outra para o servidor, que é o servidor corrupto, né? Se ele vai ou não ter capacidade de fechar esse negócio, se ele tem ou não a quantidade de objetos, por exemplo, as vacinas para entregar, se isso é uma proposta real ou não, não faz diferença, pessoal, porque o bem jurídico desse delito do artigo 317, ele já foi lesionado. Vejam bem o artigo 317 aqui embaixo. É o solicitar, é o aceitar promessa, é o receber. O receber tem mais a ver com o delito de resultado. Mas, ainda que o receber não estivesse nesse tipo penal, o solicitar já é suficiente. Só de solicitar, imaginemos que o servidor do Ministério da Saúde solicita uma determinada vantagem a mais na compra das vacinas que vai ficar para ele ou para outras pessoas que fazem parte dessa rede de corrupção. E ao solicitar a promessa de vantagem indevida para a prática de um determinado ato, ele já está cometendo o crime que é de mera conduta, ele já está lesionando a sua probidade administrativa, a sua moralidade administrativa, que são princípios constitucionais. Se por acaso o empresário, que é o dono das vacinas, vai ou não dar conta, vai aceitar ou não, indiferente, porque ele não precisa praticar a corrupção ativa junto com a corrupção passiva do servidor, nós já vimos que elas são completamente independentes. Se ele vai ter capacidade econômica de entregar quantidade X de vacinas, isso é indiferente. E se ele vai ou não entregar propina lá na frente, mais indiferente ainda. O bem jurídico já foi lesionado. Então, nos crimes de mera conduta, pessoal, não há que se falar em crime impossível, ainda que não houvesse, de fato, capacidade para se fechar um negócio e se essa proposta não fosse uma proposta viável lá na frente, certo? Então, nós temos que, se não há crime possível nos crimes de mera conduta, e se a corrupção é sim, tanto na forma passiva quanto ativa, um crime de mera conduta,
nós temos que não é possível crime impossível, né, uma impossibilidade do crime impossível de corrupção, seja ela passiva do servidor público, seja ela ativa do particular, ok? Bom, esse foi o nosso quadro Pílula Penal de hoje, um quadro dogmático, né? Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal, cliquem aqui no joinha, inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes do YouTube e nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no nosso canal para ensinar direito penal para vocês. Muito obrigada e até a próxima!